Há uma senhora chamada Corrie ten Boom, que foi poderosamente usada por Deus durante a Segunda Guerra Mundial. Essa senhora passou por coisas horríveis e sofreu perdas inimagináveis. Mas no final de tudo isso, ela disse algo poderoso. Algo que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Ela disse: se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Se olhar para dentro de si mesmo, ficará deprimido. Se olhar para Deus, você estará em repouso. A paz vem de Deus. Portanto, eu quero falar com você que está quase desistindo. Quero incentivá-lo, se estiver lutando, não desista. Continue a lutar. Em Gálatas 6, versículo 9 diz: não nos cansemos nem desanimemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Se você tem orado e esperado no Senhor, seja forte na fé. Continue orando, continue louvando a Deus, continue se apoiando em sua palavra, continue acreditando. Acredito que de vez em quando precisamos ouvir palavras de incentivo, palavras edificantes e agradáveis que ministrem ao nosso coração, porque neste mundo você nunca deixará de encontrar algo que o desanime. Se você olhar para a maioria dos meios de comunicação, verá que há guerras e rumores de guerras sendo noticiados. Você lerá manchetes sobre um possível colapso econômico ou um alerta sobre a próxima crise de saúde. Para onde quer que olhe neste mundo, se não for cuidadoso, verá que se encherá de desânimo. Entretanto, quando olhamos para a palavra do Senhor, podemos encontrar algo para nos encorajar. Não sei qual a sua situação, mas sei que servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso que é capaz de fazer muito mais do que tudo que você possa pedir ou pensar. Portanto, continue amando e dependendo de Deus. Continue olhando para Jesus. Continue confiando nele e esperando nele. Continue lutando. Continue combatendo o bom combate de fé. Continue correndo a boa corrida. Em Marcos 11, versículo 22 diz: tenha fé em Deus, respondeu Jesus. Agora eu estou dizendo essas mesmas 4 palavras para você. Tenha fé em Deus. Tenha fé naquele que é, que era e que será para sempre. Sem fé, a Bíblia nos diz que não há como agradar a Deus se você não tiver fé. Mas se você tiver fé, até mesmo o menor fragmento de fé. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, versículo 20: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para a cola, e ele passará, e nada vos será impossível. Fé como um grão de mostarda. Um grão. Portanto, amado, quero estar com você hoje e dizer-lhes: mantenha a fé. Esteja você ainda esperando ou não que seu pedido de oração seja atendido, mantenha a fé. Se as pessoas mais próximas a você o deixarem se sentir abandonado e sozinho, mantenha a fé. Mantenha a fé de que Jesus Cristo aliviará a dor. Ele removerá os sentimentos de solidão. Jesus Cristo é e será tudo o que você poderia precisar e mais do que você poderia desejar. Se você sentir que está se afogando sob o peso do seu pecado, clame ao Senhor por libertação e mantenha a fé de que Ele ouvirá. Entenda que o Senhor é de fato misericordioso, Ele é fiel e justo. E eu amo o fato de que Ele é sempre bom, Ele é sempre fiel, Ele entende a nossa dor e Ele quer aliviar os seus fardos. O Senhor é bom porque nos dá forças para continuar naqueles momentos em que achamos que não conseguiremos. Portanto, neste momento, eleve sua fé e estenda a mão para Jesus. Confie nele, abrace-o, apegue-se à sua palavra. Lance suas preocupações sobre ele, porque ele o ama profundamente. Agora, quando você pensar em alguns dos heróis da fé na Bíblia e em todas as provações pelas quais eles passaram, verá que todos eles tinham uma coisa em comum. Uma coisa: eles continuaram acreditando em Deus. Tinham uma confiança inabalável no Senhor. Eles eram fortes na fé. Deixe-me lhe dizer uma coisa: é preciso ter fé para seguir Jesus Cristo. É preciso ter fé para continuar a insistir e defender o Evangelho. Pela fé, Paulo e Silas foram espancados, acorrentados e presos, mas ainda assim louvaram a Deus. Os 3 meninos hebreus se recusaram a se curvar diante do rei Nabucodonosor, tudo porque tinham muita fé. Todos esses são ótimos exemplos de pessoas que se mantiveram firmes e confiaram no Senhor, mesmo quando as probabilidades estavam contra elas. Sua fé não foi abalada. Sua fé não foi abalada porque sabiam que o Deus a que serviam era maior, mais grandioso e mais poderoso do que qualquer coisa
ou pessoa que pudesse enfrentar. Podemos aprender muito com os crentes da Bíblia, sobre como eles lidaram com a adversidade, porque mesmo nos dias de hoje, muitas vezes nos encontramos em situações em que nossa fé é posta à prova e precisamos decidir como reagirmos. Mas eis o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Em tudo isso vocês se regozijam muito, embora agora, por pouco tempo, tenham de passar por todo tipo de provações. Isso aconteceu para que a comprovada autenticidade da fé de vocês, de maior valor e objetivo, que apareça mesmo sendo refinada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Não importa qual seja a sua dificuldade, seja forte na fé. Não se deixe abalar. Tive de conversar comigo mesmo e me lembrar de que eu tenho um Criador que tem um plano e que o plano de Deus ainda prevalecerá. A vontade de Deus ainda será feita. Ele ordenou meus passos e, portanto, não estou sozinho. Meu começo e meu fim são conhecidos por Ele, meus altos e baixos são conhecidos por Ele. E andarei por fé e não por vista, acreditando que o Senhor contou meus dias bons para superar meus dias ruins. Portanto, chegue a um ponto em que você esteja satisfeito e em paz para dizer: Senhor, minha vida está em suas mãos. O Senhor disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor disse que conhece o número de fios de cabelo da minha cabeça. Portanto, eu me rendo e me submeto à sua vontade.